Essa semana eu estava refletindo, né, dias atrás, qual era o tema que eu ia gravar o vídeo para o canal essa semana. E aí, dentro dessas minhas reflexões, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, e é uma história que eu já trago aí há mais de 15 anos. E aí, quando a gente traz essa analogia dela, né, ao estágio, ela tem tudo a ver. Para quem não sabe, né, da minha história, eu em 2004 eu quebrei. Eu tinha iniciado a minha jornada como arquiteto, montei uma empresa que era de arquitetura e marcenaria. E aí, com isso, a gente começou a trabalhar. Eu e mais 2 sócios, e num curto espaço de tempo nós crescemos muito rápido, né? Em menos de um ano tínhamos mais de 25 funcionários. A gente estava num processo muito rápido de crescimento, um faturamento muito alto. E aí tudo indo muito bem, e de repente, a mesma forma que a gente subiu rápido, nós descemos muito rápido e quebramos. E esse quebramos, obviamente, veio também a minha parte desse processo. Passado por tudo isso, foi um momento extremamente difícil da minha vida, que talvez foram escolhas que eu fiz naquele momento que hoje eu entendo que não foram as melhores escolhas e que me fizeram ter passado o que eu passei. Mas eu acho que o aprendizado ficou, e aí, dentro desse contexto, eu comecei um novo processo de recomeçar, né, buscar os motivos que eu quebrei, etc e tal. Passado alguns anos, 2008, eu montei novamente um escritório. E aí, sozinho, dentro de um novo contexto e tudo mais, eu recomecei. E naquele momento eu ainda estava financeiramente não nas melhores condições, não estava na minha melhor situação, estava realmente difícil. Então eu tinha a necessidade de ter novos clientes para poder me reerguer, pagar as minhas dívidas, ter dinheiro suficiente para poder fazer, né, e realizar os desejos que eu tinha naquele momento. E aí esse recomeço veio, e o primeiro cliente que surgiu para mim, um dos primeiros, né, porque eu já tinha algumas coisinhas acontecendo, mas o primeiro novo cliente nessa nova fase me procurou para fazer o projeto de um lavabo. E aí eu pensei comigo, falei, meu Deus, né, com tanta conta para pagar e etc e tal, me aparece um cliente me oferecendo um lavabo, né? Então eu vou marcar aqui para deixar registrado, né, o lavabo. Depois vocês vão entender no final o que esse lavabo aconteceu com ele. E aí, como naquele momento eu também não tinha muito o que fazer, eu falei, me traz esse lavabo. E eu fiz sim o projeto do lavabo, entreguei para ele. Ele até inclusive a coisa estava tão ainda complicada, ele falou, para fechar o lavabo, dá para você incluir nesse mesmo preço o banheiro também da casa da minha irmã, que era uma casa em Atibaia, né, só para contextualizar, da irmã desse cara, que era uma pessoa que eu tinha prestado uns serviços há um tempo atrás, e aí ele me contactou para fazer esse projeto para a irmã dele. E aí eu falei, não, cara, daí eu faço o lavabo e faço o projeto do banheiro e te dou de presente. Muito bem, fiz o projeto do lavabo, fiz o projeto do banheiro e fiz o melhor que eu podia, né? Fiz um projeto bem bacana, de uma forma totalmente simples, sem muita coisa, mas ok, fiz. Entreguei para ele, recebi o dinheiro que eu recebi desse lavabo. Acredito que se fossem dias de hoje, acho que não daria nem para fazer talvez 2 compras num supermercado razoável, né? Daria em torno hoje de uns R$500, vamos falar em números hoje. Então era um dinheiro que com certeza não ia me ajudar financeiramente naquele momento que eu estava vivendo, e nada, né? Mas ok, tá tudo bem, entreguei o lavabo e continuei a minha vida, fazendo as minhas outras coisas, atrás dos clientes. Passado uns 4 meses aproximadamente, ele me liga, né, e para tirar uma dúvida de um outro negócio que ele queria que eu fizesse para ele, de um outro projeto, coisa e tal. E aí ele comentou comigo e falou, cara, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, putz, aí eu já pensei, falei, mano, deve ter dado uma merda lá naquele negócio, sei lá, não sei o que. Putz, eu terminei lá, consegui só terminar agora a coisa de um mês atrás.
o projeto do lavabo e do banheiro. E aí a minha irmã, cara, fez o aniversário dela lá, tinha mais de 50 pessoas, cara, você não vai acreditar. Todas as pessoas que estavam lá amaram o seu banheiro, amaram o lavabo que você fez. O projeto ficou incrível, tanto que teve um momento que tava todo mundo dentro do banheiro, né? Eu falei, cara, porra, que legal, bacana, não sei o quê. Pô, fico feliz que, primeiro porque a tua irmã curtiu, e mais feliz porque, né, deu essa repercussão aí interessante. Pois bem, resumo da história de tudo isso. Esse lavabo, que foi feito lá em 2008, por conta de todas essas pessoas que foram lá, me renderam, e até hoje ainda tem clientes que são provenientes desse lavabo, mas me renderam num total, de resumo, 5 projetos. Para quem não sabe, né, só fazendo um parênteses, um recorte, eu sou arquiteto e tenho escritório de arquitetura, tá? Por isso que eu estou falando de lavabo. Deveria ter falado isso no começo do vídeo, mas só para fazer um recorte, eu tenho um escritório de arquitetura que faço projetos de reforma e decoração. Então por isso que eu estou trazendo essa metáfora, essa analogia do lavabo aqui para o nosso canal dos estagiários, tá? Voltando. Me rendeu 5 projetos de coberturas, apartamentos de cobertura. Esses 5 projetos de cobertura em São Paulo são projetos grandes, coberturas de até 300 metros. E aí que depois que tudo isso aconteceu, eu parei e pensei, falei, cara, que louco tudo isso, né? Porque quando eu comecei aqui em 2008, eu tava com o olho, eu já queria chegar na cobertura sem passar pelo lavabo. E aí, isso ficou dentro da minha cabeça, que a gente às vezes, até trazendo agora um pouco para nossa vivência aqui de estagiários, a gente às vezes quer chegar, a gente quer já ir direto para uma cobertura, mas às vezes o caminho que vai te levar para uma cobertura é às vezes passar por um lavabo, porque às vezes você não quer passar por um trabalho menor ou por alguma atividade que não seja tão como é que eu posso dizer, tão legal de ser feita. Eu não queria fazer esse lavabo, eu falei, poxa, fazer um lavabo, né? Então a mensagem que eu deixo nesse vídeo é o seguinte: se você que está aí iniciando vai iniciar ou já iniciou ou pretende iniciar a sua jornada do estágio, que você de repente tem o desejo de trabalhar numa grande empresa ou num escritório bacana, ou seja lá o que for, às vezes para você chegar nessa grande empresa você precisa passar por um lavabo, né? Vamos colocar aqui, ó, entre aspas esse lavabo, só para a gente fazer uma metáfora dele. Porque pode ser que esse lavabo vai te levar para onde você precisa chegar. O que é importante é que às vezes você tenha essa clareza também. Eu quero chegar na cobertura. Vamos colocar aqui, ó, cobertura entre aspas, que é a metáfora. Eu quero chegar na cobertura. Mas antes, eu preciso passar por um lavabo. E tem gente que, por exemplo, se especializou em lavabos. Só faz lavabos hoje. Então mas tem gente que não quer. Eu, por exemplo, eu queria mais do que um lavabo. Eu queria fazer o lavabo e os outros ambientes. Mas o lavabo me levou para onde eu precisava. Então fica aí essa mensagem de que, às vezes, a gente está vivendo um momento de querer começar a procurar estágio e surge algumas oportunidades que fala, não, eu não vou aqui porque isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, putz, não é isso que eu quero. Não, vou ter que fazer isso. Não sei o que. Fique atento que pode ser um lavabo que está se abrindo na sua vida. E para encerrar, eu deixo que é a frase que eu deixo, né? Sempre nas minhas palestras, quando eu falo desse tema aqui. Hoje, passado todo esse tempo aqui, mais de 20 anos, quando algum cliente me liga e falando assim, eu tenho um projeto de um banheiro, de um lavabo, ou de uma cozinha, uma coisa pequenininha, eu falo o seguinte: pode vir, vai ser o melhor lavabo que eu vou fazer para você.
Porque eu penso comigo, esse vai ser o melhor lavabo, porque eu não sei quem vai lá fazer o número 1 ou o número 2 nesse banheiro. Pode ser que quem entre nesse lavabo fazer um xixizinho ou cocôzinho, pode ser um novo dono de uma cobertura. Então hoje para mim um lavabo tem uma importância tão grande quanto uma cobertura. Então, se surgir um lavabo na sua vida, entre, porque pode ser que ele te leve para lugares que você nem possa imaginar. Certo? Então, vídeo de hoje fica com essa reflexão aí para de repente te ajudar nesse caminho para chegar na tua cobertura, quem sabe um dia, tá bom? Grande abraço, beijo, nos vemos no próximo em breve. Beijos, tchau!